Bom dia a todos, todos os irmãos, todos aqueles que nos visitam, que sejam todos muito bem-vindos e que possam sentir a presença do Senhor aqui no nosso meio. Eu vou convidar a todos, aqueles que puderem, para ficarmos de pé e vamos fazer uma leitura que se encontra em Isaías, no capítulo 40, os versículos 12 a 31. E eu vou pedir a colaboração dos irmãos para fazermos esta leitura. Para fazermos esta leitura, eu pedia que as pessoas aguardassem, ainda não é tempo de estarmos a entregar o Euromissionário, está bem? Vamos ter o tempo a seguir em que vamos cantar um hino e podemos fazer essa oferta, não é? Agora, eu gostaria que pudéssemos estar concentrados na leitura, com reverência ao nosso Deus, concentrados na leitura da palavra de Deus, da palavra do Senhor. E então eu vou pedir a cada um que queira que possa participar nesta leitura, além de um versículo. Não vamos aguardar e esperar uns pelos outros, mas realmente em cadência possamos fazer esta leitura. E eu vou começar. Então, Isaías 40, os versículos 12 até 31. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem criou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Quem tomou o conselho para que lhe desse entendimento, lhe mostrasse as belezas do juízo e lhe ensinasse sabedoria, e fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o cômio das balanças. Eis que lança por aí as ilhas com uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que nada é. Ele as considera menos do que nada, como um vago. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com o que comparareis? Quanto ao vidro, o artífice o funde, e o ourives o cobre de ouro, e forja cadeias de prata para ele. O empobrecido que nada pode oferecer, tanto escolhe madeira que não se corrompe, artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Porventura não sabeis, não ouvistes, não vos foi dito isso desde o princípio, não entendestes desde a fundação da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. A quem, pois, lhe fareis semelhante para que lhe seja semelhante, diz o Santo. Não se plantam, nem se semeiam, nem se arraigam na terra, o seu tronco cortado, solta sobre eles e cerca os cílios. Falam, cagando A quem, pois, se comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos. Quem criou todas essas coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, uma por uma, e a chama pelo nome. Por causa da grandeza das suas forças e da fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrilhação no seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum perfeitor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, lançam-se como as águias, correm sem se cansarem, anunciam sem se cansarem. É assim o nosso Deus, é tremendo, é soberano, foi Ele que criou e é Ele que sustenta todas as coisas
que nos envolvem. Não há qualquer imagem esculpida por mãos humanas que se possa comparar ao nosso Deus. O Senhor é Deus eterno, soberano. E Ele também renova as nossas forças, o nosso vigor daqueles que estão cansados, não é? E aqueles que esperam no Senhor renovam as forças nele. A Ti, ó Deus, é isso que nós queremos cantar esta manhã, queremos exaltar o nome do nosso Deus, queremos engrandecê-lo, porque só Ele é digno da nossa devoção, da nossa dedicação, do nosso louvor, da nossa entrega, da nossa confiança. Só o Senhor, só o nosso Deus. Só o Senhor Jesus, só através do seu Espírito Santo que nos consola, que nos anima, que nos recorda o ensino de Jesus a cada dia. A Ele, a Deus triuno, nós queremos adorar. E então agora, temos então este privilégio de entregar esta oferta do Euromissionário enquanto cantamos este hino. Pedir ao nosso irmão Jorge que nos possa dirigir numa oração de louvor. Senhor Deus e nosso Pai, damos até o teu trono da graça para te louvar e bendizer o teu santo nome. Obrigado, Pai, porque nos deste saúde para estar aqui na tua casa com os nossos irmãos e teus filhos, para te agradecer a salvação que veio em Jesus. Senhor, nós que andávamos perdidos, tu nos encontraste e nos garantes, Senhor, uma presença real e verdadeira contigo no céu. Senhor, a ti toda a glória, a ti todo o louvor. Aceita, Senhor, o que é do coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar a celebrar
o nosso Deus, porque hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar. A sua glória encherá este lugar. Vai no meio dos louvores Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar. A sua glória encherá este lugar. Glória a Deus. 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 E continuamos a adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos.
seja. E vamos dizer ao nosso Pai que o adoramos, que o amamos. A Jesus, que o amamos, que o adoramos. E ao Espírito Santo, que o amamos, que o adoramos. E enquanto cantamos este cântico, vamos poder dedicar os nossos dízimos, as nossas ofertas, consagrando-os ao nosso Deus. Eu peço então ajuda ao irmão Lourenço, ao irmão Rogério, para fazer então o levantamento dos dízimos e das ofertas. Sabedoria, Senhor, que tu nos dês sabedoria de facto para elas possam ser gastas, Senhor, no teu reino, na tua obra aqui nesta terra. Imploramos e fazemos pelo muito amado Filho de Jesus Cristo. Amém. Podem se sentar e vamos ter então agora a palavra pregada pelo nosso pastor Joaquim Braz Vieira. Hoje estar a ler a Bíblia e quero convidar que possamos abrir no Evangelho de João. Vamos
olhar para o capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16. E uma das doutrinas mais importantes que a Igreja Cristã tem, estava aqui representada neste canto. A Trindade. Nós adoramos a um Deus que se manifesta em 3 pessoas. Deus o Pai, Jesus e o Espírito Santo. E se nós olharmos para a doutrina que nós conhecemos, sabemos muito bem, nós lemos acerca das revelações de Deus e sempre pensamos que é Deus o Pai e vemos como Ele falou com Abraão, por exemplo, como Ele falou com Noé, ou com Moisés, ou com Elias, ou com outros profetas. Nós temos as revelações de Deus, temos a narrativa da vida de Jesus, desde a sua concepção, os milagres, os ensinos que fez, a sua morte, ressurreição e a ascensão de Jesus. E eu pergunto, e do Espírito Santo? Que relato temos nós que possamos dizer que vai daqui até lá? Até onde é que nós conhecemos o Espírito Santo? Será que nós temos dedicado tempo? Temos dedicado a nossa atenção, a nossa petição, a nossa intercessão e a nossa gratidão ao Espírito Santo? Ou reservamos isto para o Pai e para a pessoa do Senhor Jesus? Então vamos ler o versículo 8, João capítulo 16, os versículos 8 e 9. E quando nós olhamos para esta pergunta, conhece o Espírito Santo? O Espírito Santo, versículo 8, João 16, 8. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Versículo 9, do pecado, porque não creem em mim. O Espírito Santo convence-nos de que temos pecado. E isto não é fácil. Eu quero que contextualizemos estas palavras. Jesus está a falar com os seus discípulos. Jesus não está a falar para aquelas multidões que o seguiam. Ele está a falar para os discípulos e está a explicar, versículo 8, que o Espírito Santo... Aliás, o Senhor Jesus diz no versículo 5, nenhum de vós me pergunta para onde vais, antes porque vos tenho dito o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, eu digo-vos a verdade, que convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Não virá a vós. Mas quando eu for, vos-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. As pessoas que viviam e conviviam ali com os discípulos de Jesus, e agora vou dizer, os próprios discípulos de Jesus, sendo eles judeus e tendo eles esta convicção de que eram descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles não tinham propriamente uma natureza pecadora, porque eles eram filhos de Abraão. Mas o Senhor Jesus está a dizer que o Espírito Santo convence do pecado, porque quando o pecado domina, é difícil alguém que nos diga: és pecador. Quando nós ainda estamos dominados pelo pecado, é difícil que alguém nos diga: estás a ser dominada, estás a ser dominado pelo pecado. Estás a ser levado pelo pecado. Então, olhemos para o versículo 9. A ação do Espírito Santo, versículo 8, ele convencerá do pecado, é um trabalho, é uma missão criativa, porque nem todos se convertem da mesma maneira. Quando o Senhor Jesus diz aqui no versículo 9, do pecado, porque não creem em mim, ou seja, não se põe em causa a existência de Jesus, não se põe em causa o seu nascimento ou a sua morte. O que se põe em causa é a sua divindade. Nós até temos a tendência de separar o Jesus histórico e o Cristo da fé. O histórico ninguém duvida. Sim, ele existiu. Agora, que ele realizou estes milagres, que a sua morte foi expiatória, e é aqui que o Espírito Santo entra. Porque cada um de nós tem a sua particularidade. Nós costumamos dizer que somos um mundo dentro do mundo. Então o Espírito Santo tem de ser criativo connosco para nos convencer de que temos pecado. Para nos convencer, versículo 9, a acreditar em Jesus. Se nós olharmos, por exemplo, para alguns de nós que aqui estamos, eu vou dizer alguns porque não conheço todos. Uns cresceram num lar evangélico. Pai, mãe evangélicos, crentes no Senhor Jesus, e alguns não aceitaram de imediato
a divindade de Jesus, apesar de ouvirem, apesar de terem sido até criados nas classes da escola bíblica dominical, cresceram sempre afastados desta ideia de que nós temos pecado. Anos mais tarde, uns aceitam a fé. Por volta da adolescência, outros ainda na infância, outros na juventude e outros anos e anos depois, por alguma situação. Uns acontece pela tragédia, outros por uma alegria, por uma situação anómala, mas o Espírito Santo lá convence de que há pecado. Versículo 9. Leva-nos a acreditar em Jesus. Outros de nós que aqui estamos nunca tiveram uma relação com a Bíblia. Na infância, na adolescência, até mesmo na juventude. E para alguns chega o tempo da universidade ou até de outra situação em que, numa conversa, numa partilha de um vídeo ou numa leitura, surge ali a curiosidade. Eu tenho pecado. E não é fácil. Não é fácil, porque nós não aceitamos que alguém nos diga: está a viver em pecado, está a pecar, estás a viver mergulhado no pecado. E nós não gostamos disto. E temos uma reação que é logo: e tu? Ou quem és tu? Quem és tu para me dizer isto? Eu não sou, mas o Espírito Santo. Leiamos aqui que nos diz o versículo 8. Ele convencerá o mundo do pecado. Não sou eu que convenço. Aliás, não somos nós que vamos convencer os outros de que estão em pecado. Não somos nós que temos de insistir e dizer: está em pecado, está em pecado, está em pecado, isso é pecado. Versículo 8. Quem é que tem esta função? O Espírito Santo. O Espírito Santo. A nossa função é evangelizar? Sim, claro. E forçar? Até que tu digas que eu tenho razão, não saio daqui. E a pessoa vai-se embora. E a pessoa desliga. Não nos ouve. Vejamos que nós temos de dar espaço ao Espírito Santo para Ele trabalhar, para Ele agir. Porque a Bíblia ensina-nos que não devemos perder tempo a insistir com as outras pessoas para que concordem connosco. Porque, caso contrário, nós estaremos a forçá-las a aceitar algo que não querem, algo que não acreditam. Então, irmãos, eu quero que leiamos o versículo 8. Referindo-se ao Consolador, ao Espírito Santo, Jesus diz: e quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado. Do pecado porque não crê em mim. Deixem-me falar-vos de uma jovem que, durante anos, até aos 13 anos, cresceu na igreja. A avó era uma referência espiritual em toda a família. Ela, a sua mãe, as suas tias, as suas primas frequentavam a escola bíblica dominical, os cultos, participavam nas peças de Natal e de aniversário. Mas esta adolescente nunca teve assim um encontro com Jesus. Nunca se converteu. Aliás, afastou-se. Viveu longe da fé até aos 30 anos, quando as tias e as primas a convidaram a participar de uma palestra de mulheres e, num sábado, no dia seguinte, no culto, ela sentiu que o salão estava vazio e que ela era a única pessoa ali e que o pastor estava a falar só para ela. E ela ficou atónita. Ontem foi isto. Hoje, o mesmo. E uma das frases que mais a marcou foi: tu, com Deus, és a maioria. Tu, com Deus, não estás sozinha. Uma frase que a nós não nos diz nada. Ou pouco. É importante, sem dúvida. Mas para aquela jovem que viveu anos e anos afastada da igreja, da fé, da crença na existência de Deus, aliás, era tudo importante menos Deus, aquelas duas frases: tu com Deus és a maioria, tu com Deus não estás sozinha, levou-a a tomar uma decisão e mudar a sua vida. Reconhecer que tinha pecado. E uma das coisas que ela teve que fazer foi dizer aos pais e aos demais familiares: eu reconheço que vivi todos estes anos em pecado e longe de Deus. Vejam a criatividade do Espírito Santo. E vejamos, irmãos, que nem todos nós temos a mesma experiência. Nem todos nós somos Zaqueu, certo? Nem todos nós somos Saulo de Tarso.
Mas, versículo 8, o Espírito Santo tem de convencer-nos de que temos pecado. Então, primeiro convite nesta manhã, deixe que o Espírito convença de que algo está errado na sua vida. Permita que o Espírito Santo mostre o que não está correto, aquilo que desagrada a Deus. Permita que o Espírito Santo o convença de que tem pecado e de que necessita de se arrepender. Não por ouvir tanta vez a voz deste, a voz daquele, seja o pastor, seja o professor da escola bíblica dominical, seja o vizinho, seja o cônjuge, seja o pai ou outra pessoa. Mas permita que seja o Espírito Santo dizer: tu tens pecado, tu precisas de te arrepender. Versículo 8, perdão. Ele convencerá. Por muito que eu fale, nada vai acontecer. Ou o cansaço vai acontecer. Mas é o Espírito que convence. E Deus é criativo. O Espírito Santo é muito criativo. Permita que Ele fale à sua vida hoje. Mas também convence da justiça. O versículo 8 diz: convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 10. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Alguém tem uma tradução diferente do versículo 10? Em vez de justiça, tem uma palavra diferente. Como? Julgamento. Pois é. A palavra justiça tem uma compreensão diferente daquela que nós temos hoje em 2023. O que é que nós percebemos por justiça? Alguém me pode ajudar? Não percebi, desculpa. Fazer justiça, pois, isto é repetir. O que é justiça? Tornar justo. O justo, a justiça, está lá. O que é justiça para nós hoje? Apurar a verdade. Nós ligamos logo justiça com uma instituição, que é o tribunal. Reconhecer o que está mal O bem entre e o mal. Mais. Justiça para nós hoje. O ato de agir com correção. Os meus pais foram justos, já não estou a falar do tribunal. Afinal, a justiça pode ser cá em casa. Quando nós pensamos em justiça, pensamos sempre na reposição da verdade. Alguma coisa, alguém agiu mal e tem de ser punido. Alguém foi acusado injustamente, então vai ser reposta a verdade acerca daquela pessoa. Então, justiça significa a reposição da verdade após um qualquer dano, significa também retribuição por algo feito e por aí fora. Nós olhamos para os estudantes e temos orado por vós. Aos estudantes que aqui estão, em tempo de avaliações, gostam de ter uma boa nota, certo? A Joana está um pouco convencida. Gosta de ter boas notas. Pronto, já está mais convencida. Porquê? Porque estudou. É justo. Voltamos à ideia da retribuição. Estamos aqui a olhar para o versículo 10 e não estamos a falar da retribuição. Justiça, neste contexto, significa ser absolvido por Deus. Ser absolvido por Deus. Voltamos então ao pecado. Como é que eu posso ser absolvido se não reconheço que tenho pecado? Em primeiro lugar, eu preciso de reconhecer que sou pecador. Segundo aspecto, o Espírito Santo convence-me de que o sacrifício de Jesus na cruz foi válido, foi suficiente e não necessita de ser repetido. E quem nos convence da eficácia deste sacrifício, da necessidade de termos de crer na entrega de Jesus, é o Espírito Santo. Nós todos sabemos o que é um apagador ou uma esponja para limpar uma superfície que esteja riscada, suja. Temos isto, já não temos apagadores na escola, praticamente, mas temos panos em casa e limpamos e removemos aquela sujidade. A justiça significa remover a sujidade que o pecado fez. E esta remoção só pode ser feita pelo sacrifício de Jesus. E quem convence, versículo 10, é o Espírito Santo. Porquê? Sem a morte de Jesus não havia perdão para os nossos pecados. E quem faz este trabalho em nós? Quem nos convence de que nós precisamos do perdão? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Não somos nós com argumentos lógicos, com demonstrações
em sucessão ou em catadupa, mas é o Espírito Santo que nos convence de que necessitamos de perdão. E, olhando para o versículo 10, olhando para as palavras de Jesus, da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E nós vamos apanhar esta frase. Se convencer do pecado é fundamental para que a pessoa perceba em que estado se encontra. Convencer da justiça é como nós passarmos para um outro nível. Darmos um salto qualitativo. E quem traz este salto qualitativo, quem faz passar a nossa vida para outro nível, é o Espírito Santo. Porque quando permitimos que Ele nos convença, que seja o Espírito Santo a convencer-nos, quando permitimos que Ele traga algo novo para nós, então nós damos um salto de qualidade. Eu quero explicar, ilustrar com os 12, os apóstolos de Jesus. Recordamos-nos da vida que eles viviam antes de conhecer Jesus e da forma como o Espírito Santo foi trabalhando com eles, desde o momento em que foram chamados até à morte. E nós vemos um salto qualitativo nas suas vidas. Uns eram pescadores. O outro, por exemplo, era cobrador de impostos. Havia um que era, nós hoje chamaríamos um terrorista, era um zelote. Alguém que acreditava na libertação de Israel pela força. E eles tiveram de conviver. Mas mais do que conviver. Eles deram um salto qualitativo nas suas vidas. Antes de conhecer Jesus e depois da ascensão de Jesus. Não foi o sucesso material que os caracterizou. Não foi o desejo de ter uma vida mais folgada. Não foi a reforma dourada que eles conquistaram. Mas foi uma vida de amor e de entrega ao Mestre. Quando Jesus disse, segue-me. Quando Jesus disse, vinde após mim, eu farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram uma vida que tinham para uma vida de desconhecido. Mas eles deram este salto qualitativo. E todos eles perceberam que necessitavam de crer, de acreditar em Jesus. Jesus como Deus e não apenas como mais um mestre. Nós temos um relato nos Evangelhos que algumas vezes eles eram perguntados, o vosso mestre não faz? O vosso mestre diz isto? O vosso mestre vai ali? E esta ideia para eles também estava. Jesus é um mestre, mas é mais do que mestre. Temos um relato no Evangelho de João, no capítulo 3, quando Nicodemos diz a Jesus, sabemos que és de Deus, porque aquilo que tu fazes não é humano só. Tens um toque divino. E depois sabemos o que Jesus disse. O Evangelho de João, no capítulo 3, tem o versículo mais conhecido da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E quando é que nós temos esta consciência de que não morreremos? Quando cremos em Jesus. E quem é que nos convence? Estamos a perceber a função, o trabalho do Espírito Santo. Nós temos uma epístola, já perto do fim do Novo Testamento, escrita por Tiago. Tiago é um irmão de Jesus que só se converte após a ascensão. Tiago também era um homem criado, educado na religião, na tradição. Mas ele não olha para o irmão como sendo Deus. É nosso irmão, certo? Não pode ser Deus. E após a ascensão de Jesus, Tiago converte-se e torna-se um dos líderes da igreja. E aqui nós podemos compreender que o trabalho do Espírito Santo é tão diferente daquilo que operou em Simão Pedro ou depois no irmão de Jesus, em Tiago. E o que é que nós precisamos de acreditar? Que o sacrifício de Jesus foi em nosso lugar. Acredita nisto? Acredita que, versículo 10, o Senhor Jesus foi para o Pai? Acredita que o sacrifício foi aceito e de que agora Jesus está à direita do Pai, sem mais divisões, sem mais tristezas? Não posso ser eu a convencer. Tem de ser o Espírito Santo. Não podem ser os outros a convencer-me. Tem de ser o Espírito Santo a convencer-me. E agora, lendo o versículo 8 e a explicação no versículo 11. E ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 8 e versículo 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O Espírito Santo convence-nos do juízo. E esta explicação do versículo 11 é forte. Se olharmos com atenção para o versículo 11, diz, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado.
nem sempre nós acreditamos na retribuição do mal. E nós achamos que há muitas situações em que se pode dizer que a justiça tardou. Já para não dizer que a justiça falhou. Mas temos outra expressão que diz a justiça tarda. Só para ouvir melhor. Os irmãos acreditam nisto? Às vezes nós pensamos que sim, que a justiça tarda bastante. Então, se for a nossa justiça, às vezes ficamos presos numa outra notícia e pensamos, a justiça falhou. Esta pessoa devia estar na prisão, aquela pessoa devia ter sido punida e aquele se fosse. Mas vejamos, versículo 11. Quem é que já está julgado? É o infrator desta ou daquela lei? Não, pois não. Os irmãos podem ler o versículo 11? Há alguma tradução que use uma palavra diferente? Versículo 11. Todas usam o príncipe deste mundo. O trabalho do Espírito Santo é convencer-nos de que haverá um julgamento. Sim. Não é apenas uma questão longínqua. Versículo 11, Jesus está a dizer, já está. Quer dizer que para nós vai acontecer mais tarde. Mas na visão de Deus, isto já acontece. O julgamento há uma consequência do julgamento, que é o castigo do príncipe deste mundo, que Jesus está a referir aqui a Satanás. É uma antecipação do que acontecerá no final dos tempos. Isto porque para Deus dizia, não há tempo. Nós temos. Para Deus não há o tempo, a separação como nós temos. É o Espírito que nos convence de que todos estaremos diante do Pai. É o Espírito Santo que nos convence de que temos pecado, que necessitamos do sacrifício de Jesus, mas de que também seremos todos presentes perante o Pai, o juiz. Mas nem todos serão condenados, como o versículo 11 diz, o príncipe deste mundo. Nós temos as palavras do Senhor Jesus em Mateus, no capítulo 25, versículos 32 e 33. Peço um de nós que possa ler, por favor, em voz alta. Mateus, capítulo 25, versículos 32 e 33. Alguém pode ler, por favor? Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros como o pastor separa os reunidos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Obrigado. Os salvos serão os que aceitaram Jesus. Os que creram no seu nome. Os que creram na sua divindade. Os que acreditaram e receberam Jesus como Salvador. Aquele que fez o sacrifício completo, perfeito, suficiente em nosso lugar. João, no capítulo 1, neste mesmo livro, no Evangelho, capítulo 1, versículo 12, diz: mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, a esses deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Depois há um versículo também muito conhecido, Atos 16, 31, que nos diz: crê no Senhor Jesus Cristo. Então, como é que nós somos salvos? Por aquilo que fazemos? Porque ajudamos esta ou aquela pessoa que está em dificuldade? Porque pagamos para estas obras? Porque vamos a determinado lugar? Não. O Espírito Santo convence-nos de que nós somos salvos. Estamos salvos. Atenção. Não é seremos talvez, eventualmente, possivelmente salvos. Nós estamos salvos quando cremos no nome do Senhor Jesus. Jesus significa o Senhor salva. O Senhor é o Salvador. Porquê? Porque Ele foi à cruz em nosso lugar. Ele limpou os nossos pecados. Já não estamos mais condenados. Versículo 11. Quem está condenado? O príncipe deste mundo. Irmãos, quando o Espírito Santo nos convence de que nós temos pecado, de que nós precisamos de nos arrepender, de que nós precisamos de acreditar em Jesus e aceitá-lo como o Senhor, o Salvador da nossa vida, não estamos mais condenados. Nós estamos salvos. E é importante perceber que quem nos convence que este julgamento será real, porque é que nós precisamos de estar na presença do juiz? Porque é que uns serão condenados e outros serão salvos? É o Espírito Santo. Jesus diz, e é Jesus que está a dizer, não somos nós hoje que estamos aqui numa reunião para decidir o que faz o Espírito Santo. É o Senhor Jesus que diz, esta é a função do Espírito Santo. Repito, eu posso falar muitas vezes sobre este assunto.
ao longo dos dias, ao longo da semana, ao longo dos meses, mas é o Espírito Santo quem nos convence. E a pergunta é esta: conhece o Espírito Santo? Tem falado com Ele? Tem pedido que Ele convença, versículo 9, do pecado, do juízo, da justiça? Tem esta conversa franca com Deus, pedindo que Ele perdoe a sua vida, para que possa prestar contas, não pelos seus méritos, mas pelo sacrifício de Jesus em seu lugar. Honestamente, nós temos olhado para o Espírito Santo como a terceira pessoa, a pessoa menos importante da Trindade, aquela que limpa a casa, aquela que faz a tarefa mais suja, mais difícil, mas só falamos com o Pai e com Jesus, ou temos a noção de quem é o Espírito Santo e do que Ele faz em nossa vida. Mas eu quero que olhemos para os versículos 12 e 13. Diz-nos assim o versículo 12: ainda tenho muito para vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo guia-nos até Jesus. O Mestre diz que o Espírito Santo nos guia até Ele, ao Mestre. Não apenas o Mestre da teoria, e a diferença entre Jesus e os seus contemporâneos e os outros mestres que o antecederam e que o sucederam, é que Jesus fez o que falou. Jesus fez o que ensinou. E Jesus ensinou o que fez. Por aquela altura, Jesus diz aqui que eles não conseguiam compreender muito. Os discípulos não estavam preparados para compreender, para ouvir tudo. E temos o exemplo claro da ressurreição. Irmãos, nós estamos quase a preparar a festa da Páscoa, certo? Estou sozinho. Pronto, obrigado, já somos dois. Mas nós precisamos de preparar-nos para a festa da Páscoa. E sabem o que falhou aos discípulos? Naquela preparação de mais de 3 anos que tiveram, foi não estarem atentos, não estarem preparados. Que Jesus tinha dito que iria para Jerusalém, seria preso, seria morto, mas que ressuscitaria ao 3º dia. Lembram-se o que Pedro disse? Mestre, não faças isso. Longe de ti que faças isso. Recordam-se deste episódio? Pois bem, eles ouviram, mas não estavam preparados para assimilar tudo. E a ressurreição é uma prova disso. Então aqui o versículo 12 é importante que Jesus lhes diga: ainda tenho muito para vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então Jesus está a dizer que o Espírito Santo vai capacitá-los a perceber, a compreender o alcance das palavras. Naquela altura, eles ainda não estavam preparados. Eles ouviam, retinham muito do que Jesus lhes dizia, mas não tinham capacidade de compreender o alcance e a aplicação das palavras de Jesus. O versículo 12 tem 2 momentos em que nós podemos perceber claramente isto. Quando Jesus falou, tentou tirar figos de uma figueira e a figueira não tinha. O que é que Jesus disse àquela figueira? Alguém me pode ajudar? Amaldiçoou, disse o quê? Nunca mais dará figos. E os discípulos ouviram. E no dia a seguir diz-nos o texto que eles olharam e viram que a figueira tinha morrido, tinha mirrado. Percebem, irmãos? Naquele momento em que Jesus falou, eles não perceberam isto. Só no dia a seguir. A ressurreição e a figueira. Eles não estavam preparados, ainda não estavam totalmente capacitados para compreender estas palavras. Atos, no capítulo 2, fala-nos da descida do Espírito Santo. E este momento vai alterar por completo a vida daqueles homens, a vida dos seguidores de Jesus, e eles, que antes da descida do Espírito Santo, tinham muitas dúvidas. Tudo para eles era enigmático, era demasiado complexo, mas depois eles começaram a perceber. De tal maneira que eles disseram: nós estamos a viver o cumprimento das profecias. Nós estamos a viver o cumprimento das profecias. Então Jesus tem esta noção e por isso não lhes conta tudo. Mas agora vem a melhor parte, no versículo 13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido
e vos anunciará o que há de vir. Durante o final de 2020, quando cheguei, setembro, o último trimestre, uns 3, 4 meses, praticamente não houve excursões em Viseu. 2021, grande parte do ano, também não houve excursões. Mas em 2022, a nossa cidade voltou a ser visitada por muita gente. E não querendo fazer publicidade ao hotel que está aqui perto das nossas instalações, há aqui muita gente que se costuma instalar neste hotel e há um guia que vai levando as pessoas e de manhã é possível ver assim um grupo jeitoso a passar aqui por estas ruas e há um guia que lhes vai dizendo aqui, ali, acolá e agora vamos pela direita, agora vamos pela esquerda, agora vamos até lá abaixo e vão até lá acima, até à Sé. Sabem o que faz este guia? Ajudem-me. Guia. Orienta. Versículo 13. O que é que nos faz o Espírito Santo? O que é que Jesus diz que o Espírito Santo é para nós? O guia. Ele é o guia. Mas é o guia para onde? Versículo 13. Da verdade. Não é da especulação. Não é da... Supõe-se que talvez tenha sido. Versículo 13. O Espírito de verdade vos guiará em toda a verdade. Ele vai guiar, não em alguma verdade, mas em toda a verdade. Eu quero pedir a um de nós que possa ler João no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18. Um de nós pode ler, por favor. Não sei deixar órfãos, pois voltarei para vós. Obrigado. Alguma tradução diz desamparados? Órfãos, desamparados ou sós. Sabem, os órfãos não são apenas aqueles que perdem os pais. São aqueles que também perdem os filhos, que perdem os avós, que perdem os cônjuges, o esposo e a esposa. E que ficam desamparados, ficam sós, não têm quem os ajude. As crianças, quando não têm os pais, estão órfãs, porque o pai e a mãe não estão lá para os guiar, para os ajudar, para os educar, para os corrigir, para os fortalecer. Às vezes são os filhos que não estão e os pais não têm como se orientar, porque estão necessitados, chegaram a uma idade em que dependem dos filhos, ou dos avós, ou dos netos. E o que é que o Senhor Jesus diz? Não vos deixarei desamparados, órfãos. Então Jesus cria todas as condições para o ministério pleno do Espírito Santo. Daí eu ter dito há pouco que nós íamos buscar novamente a frase do Senhor Jesus no versículo 10. E não me vereis mais. Agora não é mais pela vista, é pela fé. E quem desenvolve a fé em nós? O Espírito Santo. Quem é que nos guia pela fé? É o Espírito Santo. Porque se nós formos guiados pelo toque, os discípulos diziam, Mestre, resolve lá este problema. Mestre, responde lá esta questão. Devo eu pagar o imposto? Lembram-se quando Pedro foi confrontado? O que é que diz o teu mestre? Devemos pagar imposto ou não? Pedro disse, espera um bocadinho. Vou ter com Jesus. É lícito eu pagar imposto? E temos outras situações. Agora, Jesus diz, é o Espírito Santo que vos vai guiar. E é o Espírito que guia a vida do discípulo. E isto é bem notório após a ressurreição. Aliás, após a ascensão de Jesus, eles vão deixar de ser os medrosos para serem corajosos. Vão deixar de ficar escondidos para exporem a sua fé. Os bravos, os valentes, os ousados na proclamação da divindade de Jesus, do perdão que há em Jesus. E quem faz isto? É o Espírito Santo. O Espírito Santo guia a nossa vida para sermos mais parecidos com Jesus. Foi o que aconteceu com estes homens. Lembram-se que eles estavam trancados do lado de dentro da porta. O medo era tão grande. Paralisou-os. Mas o Espírito Santo moveu-os, guiou-os até a proclamação da verdade. E é aqui que chama a atenção no versículo 13. O Espírito guia, mas o Espírito diz, o texto diz que o Espírito guia a toda a verdade. Não é uma condução parcial, esporádica, 2 dias por semana e a meia verdade. Não. Em toda a verdade. É o Espírito que guia o discípulo sempre na verdade. E na verdade significa
Não inventar, não especular, não exagerar e não cortar. Porque quando nós inventamos, não é verdade. Quando nós especulamos, não é verdade. Quando exageramos ou quando cortamos, não é verdade. Então, o Espírito guia-nos até Jesus. Molda o caráter até ser mais semelhante ao do Mestre. Mas, versículo 13, tem também novidades em relação ao futuro. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João teve esta experiência lá na ilha de Patmos. João estava a ser uma voz incómoda. Então foi exilado, foi desterrado para a ilha de Patmos. E é lá que Deus lhe dá a revelação do Apocalipse. Ele, pelo Espírito Santo, teve a capacidade de ver o que iria acontecer e ficou registado. Outros discípulos irão ter a revelação do Espírito para orientar igrejas, para corrigir desvios, para fortalecer outros na fé. E é o Espírito Santo que vai fazer esta tarefa. Irmãos, terminando. O Espírito deve ter a liberdade de agir na nossa vida. Se nós não dermos lugar ao Espírito para nos convencer de que temos pecado, que necessitamos do perdão, que necessitamos de ser absolvidos por Jesus, nós estaremos a dizer que o Espírito Santo pode ser semelhante a uma caixa ou a uma garrafa. De vez em quando ela fica bem fechada para que o Espírito Santo não saia. Isto não pode acontecer. O Espírito Santo não pode ficar reduzido a uma embalagem, a uma caixa ou uma garrafa. Nós precisamos de dar liberdade de ação ao Espírito na nossa vida para conduzir o nosso pensamento, para conduzir a nossa vida. E isso será evidente se nós caminharmos, versículo 13, na verdade. Se falarmos sempre a verdade. E esta é uma característica do discípulo de Jesus. Fala a verdade. Vive a verdade. O Espírito Santo, nós sabemos, capacita a Igreja no desempenho dos seus dons, dos ministérios que nós temos para realizar. Mas o Espírito Santo, para isto, necessita de espaço, necessita de ação, de liberdade de ação. Precisa de ser ouvido. O tal guia precisa de ser ouvido, precisa de ser aceito. Quando ele disser, vai por aqui, nós temos de aceitar. Quando o Espírito nos guiar para aquele lugar, nós temos de ir. Olhando para estes versículos, eu pergunto, conhece o Espírito Santo? Não estou a falar se sabe das doutrinas de Deus, se conhece a doutrina do Espírito Santo. Mas conhece o Espírito Santo? Sente que a sua vida está dentro daquilo que o Espírito Santo lhe diz? Sente que o Espírito Santo está a ser o guia da sua vida? Versículo 12 e 13. Como é que esta palavra, esta ação do Espírito Santo se reflete na nossa igreja? Somos uma igreja do Espírito Santo? Uma igreja guiada pelo Espírito Santo? Uma igreja conduzida pelo Espírito Santo? As palavras que dizemos refletem o Espírito Santo em nós? Quem nos tem convencido? A razão, a história, a tradição, a lógica, a pressão dos pais ou o Espírito Santo? Temos muitas razões pelas quais ser convencidos. E eu pergunto, estamos a seguir a ação do Espírito Santo? Por fim, por onde é que tenho andado? Pela verdade? O texto bíblico diz que o Espírito guiará pela verdade. Sempre. Quero convidar a que possamos ficar em oração individual. Vamos escutar o preslúdio. E neste tempo de oração a sós com Deus, peça que o Espírito Santo convença. O que está errado, o que tem de ser retirado, que seja o Espírito Santo a mostrar. O caminho, a verdade, que seja o Espírito Santo a mostrar. Então, vamos ficar em oração individual, silenciosos enquanto escutarmos o preslúdio.